Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo vou falar mais uma vez sobre ética. E nessa discussão sobre ética eu vou falar sobre a questão da verdade. O tema da verdade ele é importante quando a gente discute ética, porque se a gente pensa em comportamento, se a gente pensa na maneira como as pessoas decidem agir, a gente pressupõe muitas vezes que tem um jeito correto e que tem um jeito errado, logo que existe uma maneira autêntica, uma maneira verdadeira de se comportar e de agir e de se relacionar com as outras pessoas e, consequentemente, uma maneira falsa, uma maneira incorreta, uma maneira inapropriada de se comportar, de agir, de se relacionar com as outras pessoas. O problema também nessa discussão sobre a verdade, e essa é um pouco da ideia que eu quero discutir aqui nesse vídeo, é que a gente costuma pensar a verdade como um caminho único, como uma resposta absoluta para todas as coisas. E teve um filósofo contemporâneo do século XX que falou um pouco sobre isso, foi o Heidegger. O Heidegger discute em vários textos dele esse tema da verdade. E ele retoma duas palavras gregas que traduzem verdade, que podem ser traduzidas como verdade. Uma das palavras é a palavra aletheia, que de maneira literal seria algo como desvelar, desvelamento, tirar o véu, algo nesse sentido. E a outra palavra é a palavra ortotes, que tem um sentido de correção. Daí, por exemplo, que vem ortografia, ortodoxia, são palavras que derivam dessa ideia de algo que é correto. A verdade como aletheia é uma verdade que pressupõe múltiplos caminhos e ao mesmo tempo pressupõe um processo de descoberta. Então a gente pode ter diferentes verdades em circunstâncias diferentes. Então é uma visão muito mais aberta de verdade. E a perspectiva da ortotes é a ideia de um caminho único. Que se esse caminho é verdadeiro, se esse caminho para onde eu aponto é verdadeiro, então o outro caminho ele tem que ser falso. O Heidegger vai discutir isso mostrando que, pelo menos no Ocidente, prevaleceu a ideia de verdade como correção. Vamos pensar, por exemplo, na questão da educação. A gente define alguns critérios para determinar o que uma pessoa aprendeu e o que uma pessoa não aprendeu. Mas a gente desconsidera que as pessoas aprendem num ritmo diferente, elas aprendem com circunstâncias diferentes, num tempo específico. Algumas pessoas aprendem melhor e demonstram melhor o que elas aprenderam falando, outras desenhando, outras, sei lá, fazendo coisas e demonstrando isso através de circunstâncias distintas. Mas nosso modelo educacional exige que todo mundo assista às mesmas aulas e passe pelo mesmo processo e responda as mesmas questões na prova. E quando uma pessoa atinge aquele objetivo que a gente estipulou, a gente considera que, sim, essa pessoa aprendeu. E a outra pessoa a gente desconsidera ela. Essa é a visão, o Heidegger vai dizer, de verdade como correção. E aí você já percebeu o problema. Ela desconsidera essa multiplicidade da própria realidade. Mas olha só, pensando a partir do Heidegger, se o conhecimento ele está em processo, a verdade ela também está em processo. Por isso ele defendia a perspectiva da aletheia e lamentava o fato, digamos assim, de que no Ocidente prevaleceu a perspectiva da ortotes. Mas por isso também, pensando na ética, se o conhecimento é processo e se a verdade está em processo, a ética ela também é algo que é passível de mudança. A ética se transforma, a ética se adapta, ela não é uma coisa absoluta. Só que isso não é um consenso, a gente vai ver que na história da filosofia, autores distintos e em épocas diferentes se refletiu sobre isso a partir de parâmetros específicos. O Sócrates, por exemplo, pelo menos de acordo com o que Platão diz pra gente que o Sócrates pensava, para o Sócrates só não é virtuoso quem não conhece a virtude. Então, na perspectiva dele, conhecer a verdade implica em seguir o caminho da verdade. E se a gente for pensar isso no contexto da ética, isso implica necessariamente em fazer o que é certo. Só que, vamos pensar assim, será que é tão simples desse jeito? Poxa, mas a pessoa sabe o que é certo, mas ela não necessariamente faz o que é certo. E aí a questão para o Platão, quando ele coloca isso através do Sócrates, é que uma coisa é conhecer a virtude e outra coisa é conhecer as normas, conhecer as leis, entender as regras. Você pode entender a regra, porque alguém te disse aquela regra, mas você não conhece você mesmo de fato a virtude. Então, implica em uma outra disposição para o conhecimento. E aí, pensando nisso, quando a gente fala em comportamento humano, por isso essa variedade de ações e de perspectivas, quando a gente fala em comportamento humano, as coisas não são tão simples assim, né? Como essa ideia, como eu falei, genérica, que não é o que Platão quer dizer, de uma pessoa conhecer a regra e ter que seguir ela. O Platão, como eu falei, ele pensava isso para além de conhecer a regra, ele pensava como internalizar a virtude, compreender de fato a virtude. A pessoa que realmente compreende a virtude, ela vai ser virtuosa, ela vai fazer o que é certo. É diferente da pessoa só
saber o que ela tem que fazer. É como uma criança que você diz para ela que ela tem que escovar os dentes, que ela tem que dormir tal hora, que ela tem que fazer o dever de casa. Ela entende a regra, mas se ela puder burlar a regra, ela vai fazer isso porque ela não internalizou aquilo, ela só tem aquela regra como um empecilho para as coisas que ela quer fazer, que podem ser, obviamente, bem mais prazerosas. Então, no ponto de vista do comportamento, não é tão simples, é bem mais complexo essa relação. E aí tem uma série de circunstâncias que podem levar a gente a acreditar que a ética é o domínio da relatividade, que era, por exemplo, que um sofista chamado Protágoras defendia. Ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas, o que significa que a verdade é uma circunstância do ser humano. Os sofistas eram conhecidos, pelo menos isso também na crítica platônica, por defenderem um ponto de vista que era conveniente. Então, se alguém me paga para defender uma ideia, eu defendo essa ideia. Se uma outra pessoa paga mais para eu defender a ideia oposta, eu passo a defender aquela ideia oposta tranquilamente. Então, o ser humano é a medida de todas as coisas, das coisas que são e das coisas que não são. E a verdade é relativa, não existe uma verdade realmente, uma verdade de fato. Ela não existe, logo o próprio comportamento humano também é relativo, ele vai variar de acordo com os costumes, com os locais, com as épocas, enfim. Tem essa perspectiva do relativismo que é importante de se considerar também quando a gente fala em ética. Mas se as verdades, elas às vezes mudam, como saber o que realmente é verdade? Do ponto de vista da ética, como saber o que realmente se deve fazer? A resposta que eu tenho para isso é dizer que a gente não tem como saber, o que não significa que a gente não tem que tentar encontrar alguma resposta. Um exemplo que eu acho que é significativo para a gente perceber como é difícil agir, mesmo quando a gente acha que está do lado certo e entende as circunstâncias da ação, são os dilemas éticos. Os dilemas éticos têm esse nome porque eles colocam circunstâncias contraditórias e difíceis de resolver, no geral impossíveis de resolver, e que mostram para a gente essa complexidade da ética. Esse aqui é um exemplo, eu tentei desenhar aqui de alguma forma que fosse possível de você compreender, mas a ideia é a seguinte: imagina que está vindo um trem aqui desse lugar, ele está vindo aqui, esse trem não devia vir por aqui, ele se desviou de algum lugar que ele tinha que passar antes, e ele entrou por essa montanha aqui e está saindo aqui nesse lugar. Não era para ele vir para cá, não tem como ele voltar, e ele já está todo errado. Quando ele entrou aqui, ele tem dois caminhos, ele tem um caminho natural que ele vai seguir, e ele tem um caminho que é possível desviar. Imagina que você está aqui em cima, olha, você está bem aqui em cima e você pode entrar nessa casinha aqui, que é um centro de controle, alguma coisa, e pode mudar a rota do trem, desviar o trem para esse outro caminho. O importante é dizer o seguinte: não tem como você se comunicar com as pessoas no trem, o trem está de uma maneira super rápida, não tem nenhum sinal de celular, não tem nenhum meio de comunicação, o trem ele vai seguir o caminho natural dele, ou você pode mexer numa alavanca ali e você vai alterar o caminho do trem. Por que esse trem não devia estar vindo por aqui? Porque essa parte aqui ela está em obras. No sentido natural, o trem vai entrar num túnel e tem 40 pessoas trabalhando ali. Então, se ele entrar, ele provavelmente vai matar a maior parte das pessoas, se não todas. Então, no sentido natural, ele vem e vai acertar 40 pessoas. Se você mexer na alavanca ali em cima e mudar a direção do trem, se ele passar por esse outro caminho aqui, ele vai entrar em um outro túnel. Mas nesse outro túnel tem 5 pessoas, bem menos do que na outra. Provavelmente essas 5 pessoas também morrerão. A questão do dilema ético aqui é: o que fazer? Você deixa o trem seguir o caminho que ele está indo, que é o caminho natural, digamos assim, dele, e aí ele vai acertar 40 pessoas, ou você desvia a rota do trem e ele vai acertar um número menor de pessoas, que são 5 pessoas. Esse dilema ético ele é difícil porque é o seguinte: se você não mexer em nada, o trem vai fazer alguma coisa, que não é, a princípio, culpa sua, mas ele vai lá e vai matar aquelas 40 pessoas. Se você mexer no trem, você vai causar, ou melhor, você vai fazer com que um número menor de pessoas morram. Só que nesse caso você interferiu. Entende qual é o problema? Só que a gente pode pensar assim: mas então eu não vou mexer em nada, não vou fazer nada, vou deixar o trem seguir e aí, enfim, é o que o trem já ia fazer. Mas no momento que você sabe o que vai acontecer, não tem mais como você não interferir. Escolher alterar o sentido do trem é escolher matar essas 5 pessoas? Será que é uma escolha que você está fazendo, matar essas 5 pessoas? Por outro lado, não fazer nada não é de alguma forma também escolher e deixar que aquelas 40 pessoas morram? Então, percebe que de qualquer forma, independentemente do que você fizer, alguém vai se sentir lesado. As famílias dessas pessoas vão se sentir, obviamente, frustradas com o fato de que você agiu ou deixou de agir. Se você não fizer nada, os parentes das 40 pessoas vão dizer: você devia ter mexido na alavanca, ele ia acertar um número menor de pessoas, você ia salvar mais vidas.
Se você mexer e o trem matar aquelas 5 pessoas, os familiares dessas pessoas vão reclamar com você, vão dizer: você não podia ter feito isso, você alterou a rota do trem, você causou a morte daquelas pessoas. Então, entende? É muito difícil de resolver essa circunstância. Esse dilema, ele está num livro, num texto da Philippa Foot. Eu vou botar a referência aqui do nome do texto, e aí você pode olhar depois com calma se você quiser. Mas esse dilema, acho que ele mostra a complexidade da questão da ética e o fato de que, e aí eu não concordo com o relativismo, a ideia de que não existe verdade, mas que do ponto de vista da ética, a verdade ela é muito difícil de se alcançar, porque as circunstâncias que nos movem para agir, elas são sempre imprevisíveis, ou na maior parte das vezes elas são imprevisíveis e demandam da gente mais do que a gente pode fazer, que seria encontrar a resposta definitiva. No caso desse dilema ético, por exemplo, não tem uma resposta definitiva. Você pode achar que encontra uma resposta que ela é melhor usando um critério ou outro, mas ela não é uma resposta de fato. Talvez você não deixe de se angustiar com aquilo que você vai escolher se você tiver que tomar uma decisão desse tipo. Bem, a ideia nesse vídeo era discutir isso, e num próximo vídeo eu vou falar sobre determinismo e vontade, para a gente entender como que essas circunstâncias se aliam com o tema da ética e como talvez elas ajudem a resolver algumas questões dentro do processo de decisão. Bem, é isso. Se você gostou aqui do vídeo, eu peço para você de repente compartilhar com outras pessoas. Se você gostou do vídeo também, que você curta o vídeo aqui no canal, se inscreve se você não for inscrito, isso ajuda muito. E qualquer coisa você pode deixar um comentário e eu posso tentar trazer talvez outros temas em outros vídeos mais para frente. Então, muito obrigado por você assistir aqui e até mais.